A chuva batia nos vidros da rodoviária com uma violência que parecia querer atravessá-los. Ela permanecia sentada no banco de madeira lascada, acariciando sua barriga de 7 meses, enquanto observava através do vidro embaçado como as luzes da cidade se diluíam na escuridão. Sua mala desgastada descansava a seus pés, contendo tudo o que lhe restava no mundo: 3 mudas de roupa, uma escova de dentes, uma foto amarelada de uma família que já não reconhecia como sua, e o peso esmagador de uma solidão que nenhuma bagagem poderia carregar. Às vezes, quando perdemos tudo, o universo nos coloca exatamente onde precisamos estar, embora o caminho pareça um abismo sem fundo. O relógio marcava 11 da noite. Em seu bolso, o papel amassado com o endereço parecia queimar contra sua pele. Mansão Vista do Mar, Avenida Atlântica, 1847. Apresentar-se antes da meia-noite. As palavras do anúncio haviam sido sucintas, quase frias. Procura-se empregada doméstica para morar, grávidas aceitas. Sem necessidade de referências. Apresentar-se imediatamente. Qualquer pessoa sensata teria desconfiado. Qualquer mulher em sua situação deveria ter fugido. Mas quando você passa semanas dormindo em albergues, quando a fome é tão real quanto o bebê que cresce dentro de você, quando bateu em todas as portas e todas recusaram por estar grávida e sozinha, até as ofertas mais estranhas começam a parecer respostas divinas. Levantou-se com esforço, sentindo o peso familiar em suas costas. O ônibus noturno a deixou em um bairro que parecia saído de outra época, onde mansões imponentes erguiam-se atrás de muros cobertos de jasmins que perfumavam o ar salgado. O cheiro do mar misturava-se com a fragrância doce das flores, criando uma sinfonia olfativa que por um momento a transportou para lembranças que não conseguia precisar, como sonhos esquecidos ao acordar. A mansão Vista do Mar erguia-se no fim da avenida. Uma estrutura de 3 andares, com arquitetura colonial que havia conhecido tempos melhores. As janelas estavam apagadas, exceto uma no primeiro andar, cuja luz amarelada piscava fracamente. Os jasmins escalavam selvagemente pelos muros brancos descascados, e o portão de ferro forjado rangeu quando ela o empurrou, como se não tivesse sido aberto há anos. Subiu os degraus de mármore rachado, cada passo ecoando no silêncio da noite. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu. O homem diante dela devia estar na casa dos 50 anos, embora seus olhos parecessem carregar o cansaço de várias vidas. Vestia um terno escuro amarrotado, como se tivesse dormido com ele posto, e seu cabelo grisalho estava despenteado. Mas foi seu olhar o que a impactou, profundo, ferido, carregado de uma dor tão antiga que parecia ter se tornado parte de sua estrutura óssea. "É você quem ligou por causa do anúncio?" perguntou com voz rouca. "Sim, senhor, meu nome é..." "Não importa", interrompeu-a, embora sem rudeza. "Os nomes não mudam quem realmente somos. Entre." Ela entrou em um hall que cheirava a cera de vela e livros antigos. O piso de mármore brilhava sob a luz de um lustre de cristal que tilintava suavemente, movido por uma corrente de ar que ela não conseguia sentir. As paredes estavam cobertas de quadros com paisagens marinhas, todos pintados com uma melancolia que parecia ressoar em cada pincelada. "Sou Fernando Almeida", disse o homem, fechando a porta atrás dela. "Esta é minha casa. Ou foi algum dia." Essa última frase ficou suspensa no ar, carregada de significados que ela ainda não podia decifrar. O tour pela mansão foi uma experiência surreal. Fernando Almeida caminhava à frente com passo lento, apontando cômodos sem realmente olhá-los, como se temesse ver algo que preferia manter enterrado no passado. Ela o seguia, observando tudo com a atenção aguçada que sempre havia caracterizado sua forma de entender o mundo. A sala principal era vasta, com móveis cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas adormecidos. Um piano de cauda descansava junto à janela, sua tampa fechada, acumulando poeira. Sobre ele, uma fotografia emoldurada em prata mostrava uma mulher radiante de cabelo escuro e olhos verdes penetrantes, sorrindo ao lado de uma menina pequena que compartilhava seus mesmos traços. Ambas vestiam branco,
e atrás delas estendia-se o oceano em um dia de verão perfeito. Minha esposa Lívia, disse Fernando notando seu olhar. E minha filha, Marina. Esta foto foi tirada há 15 anos, no último dia feliz que tivemos como família. Ela sentiu um nó na garganta diante da dor crua em sua voz. O que aconteceu? Perguntou suavemente. Fernando virou-se para ela, e por um momento pareceu que ia responder. Mas então sua expressão endureceu, construindo muros invisíveis. Essa história não faz parte de suas responsabilidades, respondeu seco. Venha, vou mostrar a cozinha. A cozinha era enorme, com eletrodomésticos de aço inoxidável que brilhavam sem uso. Bancadas de granito estendiam-se ao longo das paredes, e uma ilha central dominava o espaço. Através das janelas, podia-se vislumbrar um jardim descuidado, onde as roseiras selvagens haviam tomado o controle. Suas tarefas serão simples, explicou Fernando, entregando-lhe uma lista escrita à mão. Preparar o café da manhã às 7, manter limpos o primeiro e segundo andares, lavar as roupas, cozinhar o jantar para as 8. Aos domingos você folga. Seu quarto fica no terceiro andar, segunda porta à direita. Tem banheiro privativo. E o salário? Perguntou ela, consciente de que ele não havia mencionado dinheiro. 5.000 reais por mês, mais todas as suas despesas médicas cobertas. Contratei a doutora Beatriz Mendes, a melhor obstetra da cidade, para acompanhar sua gravidez. Suas consultas começam na próxima semana. Ela piscou, surpresa. Aquela quantia era o triplo do que esperava, e a oferta de cobertura médica era inusual. Senhor Almeida, não entendo. Por que tanta generosidade com uma desconhecida? Fernando aproximou-se da janela, observando o jardim mergulhado em sombras. Porque toda vida que começa merece uma oportunidade digna, disse simplesmente. Porque sei o que é estar desesperado e sozinho. E por quê? Fez uma pausa longa. Porque esta casa precisa voltar a ter vida entre suas paredes. Ela estudou seu perfil. Havia algo mais, algo que ele não estava dizendo. Mas uma de suas características mais fortes era sua capacidade de ler as pessoas. E naquele momento, soube que Fernando Almeida era um homem atormentado, mas não perigoso. Era uma alma partida buscando redenção de alguma forma que ela ainda não compreendia. Aceito, disse finalmente, mas preciso que saiba uma coisa sobre mim. Fernando virou-se para ela, esperando. Não aceito caridade. Vou trabalhar cada centavo que me pagar. Não devo a ninguém nada que não possa devolver com esforço próprio. É uma questão de orgulho, talvez. Mas é quem eu sou. Pela primeira vez, algo parecido com um sorriso triste cruzou o rosto de Fernando. Respeito isso, mas você também precisa saber algo sobre mim. Sou um homem que viaja constantemente. Vou passar semanas fora desta casa. Haverá noites em que você estará completamente sozinha aqui. Se isso a incomoda, diga agora. Ela pensou nas noites que havia passado em albergues barulhentos, em bancos de praças, em rodoviárias. A solidão de uma mansão espaçosa parecia um luxo comparado a isso. Posso lidar com isso, respondeu com firmeza. Fernando assentiu. Então, bem-vinda, senhorita. Camila, respondeu ela. Meu nome é Camila Rodrigues. Algo estranho brilhou nos olhos de Fernando ao escutar seu nome completo. Uma centelha de reconhecimento ou confusão que desapareceu tão rápido que ela pensou ter imaginado. Descanse esta noite, Camila. Amanhã começamos. Os primeiros dias na mansão vista do mar revelaram uma rotina que era tanto reconfortante quanto desconcertante. Camila acordava ao amanhecer, quando a luz do sol atravessava as cortinas de renda de seu quarto no terceiro andar. De sua janela, podia ver o oceano estendendo-se infinito, as ondas quebrando contra as pedras com uma regularidade hipnótica. Seu quarto era maior que qualquer lugar onde já havia morado. A cama, com dossel, tinha lençóis de algodão egípcio e o armário antigo guardava cabides vazios, esperando roupas que ela não possuía. O banheiro tinha uma banheira com pés de leão, onde todas as noites se submergia, permitindo que a água quente aliviasse a dor de suas costas, enquanto seu bebê se movia suavemente em seu ventre.
A mansão, descobriu rapidamente, era um labirinto de segredos e silêncios. Havia 14 cômodos no total, 7 no primeiro andar, 5 no segundo e 2 no terceiro. Mas uma porta no segundo andar permanecia sempre trancada. Era o único cômodo que Fernando lhe havia proibido explicitamente de tocar. Aquele quarto permanece fechado, havia dito com uma dureza incomum quando ela perguntou. Não há discussão sobre isso. Camila respeitava as regras, mas sua curiosidade era uma de suas características mais fortes. Cada vez que passava diante daquela porta, sentia uma atração inexplicável, como se algo do outro lado a chamasse com uma voz silenciosa. As manhãs seguiam um ritual preciso. Preparava o café na cozinha enorme. Ovos mexidos com ervas frescas do jardim, pão torrado com manteiga, café colombiano que enchia a casa com seu aroma reconfortante. Fernando descia exatamente às 7h15, sempre vestido com ternos escuros, sempre com aquela expressão de cansaço que parecia permanente. Comiam em silêncio no refeitório formal, sentados em extremos opostos de uma mesa que podia acomodar 20 pessoas. O tic-tac do relógio de pêndulo marcava os segundos, e Camila aproveitava esses momentos para observá-lo. Notou que ele sempre deixava a xícara de café no mesmo lugar exato, que nunca terminava tudo o que tinha no prato, que seus olhos vagavam constantemente para a fotografia de sua esposa e filha que pendia na parede da sala de jantar. A que exatamente o senhor se dedica, Sr. Almeida? Perguntou uma manhã, rompendo o silêncio habitual. Fernando levantou o olhar do jornal, surpreso pela pergunta. Desenvolvimento imobiliário, respondeu. Compro propriedades antigas, as restauro, as revendo. Também. Fez uma pausa. Administro alguns projetos sociais. Que tipo de projetos? Houve um longo silêncio antes que respondesse. Orfanatos, abrigos para mães solteiras, lugares onde pessoas sem teto podem reconstruir suas vidas. Camila sentiu que uma peça do quebra-cabeça se encaixava. Sua generosidade não era arbitrária. Havia uma razão profunda por trás dela. Por isso me contratou, disse suavemente. Não precisava apenas de uma empregada. Fernando olhou-a diretamente pela primeira vez desde que havia começado a trabalhar ali. Você me lembrou de alguém que uma vez prometi proteger, admitiu. Alguém que precisava de ajuda e não a recebeu a tempo. Não vou cometer esse erro 2 vezes. Antes que ela pudesse perguntar mais, ele se levantou, dobrou meticulosamente seu guardanapo e saiu em direção ao seu escritório. Camila ficou sozinha na sala de jantar, sentindo que acabava de vislumbrar uma rachadura na armadura emocional de Fernando Almeida. As tardes dedicava a limpar. A mansão acumulava poeira com uma rapidez antinatural, como se o próprio tempo se assentasse em cada superfície. Enquanto trabalhava, descobriu detalhes fascinantes. Iniciais gravadas nas molduras das janelas, F-L, rodeadas de um coração. Marcas de altura infantis no batente de uma porta, um brinquedo esquecido, um pequeno cavalo de madeira escondido atrás de uma poltrona. Cada objeto contava uma história de uma família que uma vez havia preenchido estes espaços com risadas e vida. Agora tudo estava silencioso, preservado como um museu de lembranças que doíam demais para serem visitadas. Uma tarde, enquanto limpava a biblioteca, encontrou um álbum de fotos escondido na última prateleira. As páginas rangeram quando o abriu, revelando momentos congelados no tempo. Fernando jovem sorridente, sem o peso do mundo em seus ombros. Lívia radiante em seu vestido de noiva. A pequena Marina dando seus primeiros passos, soprando velhinhas em aniversários, construindo castelos de areia na praia. A última foto do álbum mostrava a família completa no que parecia ser um dia de piquenique. Marina, que devia ter uns 7 anos, segurava um sorvete e sorria com uma alegria tão pura que Camila sentiu lágrimas picando em seus olhos. No verso da foto, escrito com letra infantil, dizia: Papai, prometo que vou me cuidar. Te amo para sempre. Camila fechou o álbum rapidamente, sentindo que havia invadido algo íntimo demais. Mas naquela noite, enquanto preparava o jantar, não conseguia parar de pensar naquela menina sorridente e nas palavras que havia escrito.
O que havia acontecido com ela? Onde estava agora? Fernando chegou tarde naquela noite, passadas das 10. Camila havia mantido o jantar aquecido. Frango assado com legumes ao forno, o aroma preenchendo a cozinha. Ele sentou-se à mesa sem dizer palavra, e ela notou as olheiras profundas sob seus olhos. "Quer falar sobre isso?" perguntou suavemente enquanto o servia. Fernando parou o garfo no meio do caminho. Falar sobre o quê? Sobre o que quer que o mantenha acordado à noite. Sobre o quarto trancado no segundo andar. Sobre sua filha. O garfo de Fernando parou no meio do caminho até sua boca. Por um momento ela pensou que ele ficaria bravo, que pediria que se limitasse às suas tarefas. Mas em vez disso, ele deixou cair o garfo com um ruído metálico contra o prato. "Marina desapareceu há 15 anos", disse com voz quebrada. "Um dia estávamos em um passeio familiar na praia. No seguinte, ela havia desaparecido sem deixar rastro. A procuramos por meses, por anos. Investigadores particulares, polícia, meios de comunicação. Nada. É como se a terra a tivesse engolido." Camila sentiu seu coração se apertar. E sua esposa? Lívia morreu de tristeza 3 anos depois. A dor de perder nossa filha a consumiu até que simplesmente se apagou. "Primeiro perdi minha filha, depois minha esposa. Esta casa se transformou em um mausoléu de tudo que amei e perdi." As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Fernando agora, e Camila aproximou-se dele, colocando uma mão suave em seu ombro. Era uma de suas características inatas, criar conexões emocionais profundas rapidamente, saber exatamente quando alguém precisava simplesmente ser visto em sua dor. "Sinto muito", sussurrou. "Não posso imaginar esse sofrimento." Fernando cobriu sua mão com a dele, um gesto de gratidão silenciosa. "Por isso faço o que faço", continuou. "Os orfanatos, os abrigos. Se não posso salvar minha própria filha, pelo menos posso ajudar outras famílias a não passar pelo mesmo. É minha penitência, minha forma de mantê-la viva de alguma maneira." Naquela noite, Camila subiu para seu quarto com o coração pesado, mas também com uma compreensão mais profunda do homem que a havia acolhido. Fernando Almeida não era apenas um empresário rico. Era um pai despedaçado buscando redenção em cada ato de bondade, esperando que o universo lhe devolvesse pelo menos uma fração do que lhe havia arrebatado. A 4ª semana trouxe consigo a primeira mudança real na dinâmica da mansão. Fernando anunciou durante o café da manhã que viajaria para São Paulo a negócios e ficaria fora por 10 dias. "Vai ficar bem sozinha?" perguntou, genuinamente preocupado. "Posso cancelar a viagem se..." "Vou ficar perfeitamente bem", interrompeu Camila. "Já não sou criança, Sr. Almeida. E além disso", acariciou sua barriga, "não estou exatamente sozinha." Fernando sorriu, uma expressão rara em seu rosto habitualmente sério. "A doutora Mendes virá para seu check-up na 4ª-feira. Deixei dinheiro para qualquer coisa que precisar na gaveta do meu escritório. E..." hesitou. "Há algo que quero que saiba. No porão há uma sala de segurança. Se alguma vez se sentir em perigo ou precisar de ajuda, pressione o botão vermelho ao lado da porta da cozinha. Alertará automaticamente a polícia e meu telefone." Camila franziu a testa. "Está esperando que algo aconteça?" "Não. Mas aprendi que a vida nos surpreende das formas mais cruéis. Prefiro estar preparado." Depois que Fernando partiu, a mansão pareceu ainda maior, mais silenciosa. Camila estabeleceu sua própria rotina, descobrindo um prazer simples em ter o espaço completamente para si. Pelas manhãs preparava seu café favorito, panquecas com mel e morangos, e comia no terraço que dava para o oceano, sentindo a brisa marinha acariciar seu rosto. Foi durante uma dessas manhãs que conheceu Dona Terezinha, a vizinha da mansão contígua. Era uma mulher de uns 70 anos, com cabelo prateado preso em um coque impecável e olhos que brilhavam com uma inteligência aguçada. "Então você é a nova empregada do Fernando", disse Dona Terezinha, aparecendo junto ao muro que separava ambas as propriedades. Fazia anos que não via movimento nesta casa. "Estou aqui há quase um mês", respondeu Camila, aproximando-se do muro. "E como o encontra? Tão atormentado quanto sempre?" A franqueza de Dona Terezinha a pegou de surpresa.
mas havia algo reconfortante em sua sinceridade. É um homem que sofreu muito, respondeu Camila cuidadosamente. Dona Terezinha assentiu com sabedoria. A tragédia de Marina o destruiu. Eu estava aqui quando aconteceu, sabe? Vi como a polícia revirou cada centímetro da propriedade, como Lívia definhava dia após dia até se tornar uma sombra. Fernando nunca se recuperou realmente. O que a senhora acha que aconteceu com a menina? Dona Terezinha olhou para a mansão com expressão pensativa. Há teorias, claro. Alguns dizem que se perdeu na praia e foi arrastada pelas correntes. Outros sussurram coisas mais sombrias. Mas baixou a voz. Eu sempre achei que havia algo estranho no caso todo. Marina era uma menina inteligente, cuidadosa. Não era do tipo que simplesmente se afastaria sozinha. Um arrepio percorreu a espinha de Camila. O que quer dizer? Nada que possa provar, suspirou Dona Terezinha. Apenas instintos de uma velha que viu demais nesta vida. Tenha cuidado nesta casa, querida. As paredes guardam segredos e nem todos estão mortos e enterrados. Antes que Camila pudesse perguntar mais, Dona Terezinha despediu-se e afastou-se, deixando-a com mais perguntas que respostas. Naquela noite, sozinha na mansão, Camila não conseguiu evitar pensar nas palavras de Dona Terezinha. Enquanto preparava um jantar simples para si mesma, seus olhos continuavam desviando para o teto, onde sabia que o quarto trancado esperava no segundo andar. A curiosidade nem sempre é sabedoria, mas às vezes é o único caminho para a verdade que precisamos conhecer. Depois de jantar, subiu as escadas. O segundo andar estava escuro exceto pela luz da lua que se filtrava através das janelas. Parou diante da porta proibida, colocando sua mão sobre a madeira polida. Podia sentir algo do outro lado, uma energia, uma presença de lembranças presas no tempo. Lembrou-se de algo que havia visto durante a limpeza, um conjunto de chaves antigas em uma gaveta do escritório de Fernando. Uma delas tinha uma etiqueta que simplesmente dizia M. Seria possível? Desceu rapidamente ao escritório, seu coração batendo forte. A gaveta estava onde se lembrava, e as chaves brilhavam sob a luz de sua lanterna. Pegou a marcada com M e voltou ao segundo andar. Sua mão tremia quando inseriu a chave na fechadura. Girou com um clique suave e a porta abriu com um ranger que pareceu ressoar por toda a casa. Camila acendeu a luz e ficou sem fôlego. Era um quarto infantil perfeitamente preservado. As paredes estavam pintadas de azul céu com nuvens brancas. Uma cama de solteiro tinha um edredom com estrelas brilhantes. Estantes transbordavam de livros infantis e bonecas de porcelana. Em um canto, um pequeno cavalete sustentava um desenho pela metade. Uma família de 3 pessoas de mãos dadas diante de uma casa à beira-mar. Camila entrou lentamente, sentindo como se estivesse profanando um santuário. Tudo estava intacto, esperando. Na escrivaninha infantil, havia cadernos escolares com o nome Marina Almeida, escrito com caligrafia cuidadosa na capa. Abriu um e encontrou tarefas de matemática, desenhos de flores e borboletas, pequenas notas que diziam coisas como «Hoje o papai me levou ao parque» e a mamãe diz que sou seu tesouro. No criado mudo ao lado da cama, encontrou uma carta. A letra infantil era trêmula, mas legível. «Querido papai, a mamãe diz que você vai ficar preocupado, mas não precisa. Prometo que vou me cuidar muito bem. Sei que você me disse para nunca me afastar sozinha, mas às vezes as coisas acontecem por razões que não entendemos. Obrigada por ser o melhor pai do mundo. Te amo para sempre e sempre. Sua Marina». As lágrimas corriam pelo rosto de Camila quando terminou de ler. Havia algo profundamente perturbador naquela carta, como se a menina soubesse que ia desaparecer. O que significava? Por que escreveria algo assim? Passou horas naquele quarto, tocando os brinquedos, folheando os livros, tentando compreender o mistério de uma menina que havia se desvanecido sem deixar rastro. Quando finalmente saiu, fechou a porta com cuidado e devolveu a chave ao seu lugar. Mas naquela noite, enquanto jazia em sua cama no 3º andar, sentiu uma conexão inexplicável com a menina perdida. Seu bebê movia-se ativamente em seu ventre
e Camila colocou suas mãos sobre ele sussurrando uma promessa. Não importa o que aconteça, nunca vou te deixar ir. Nunca. Não podia saber então quão profeticamente aquelas palavras se vinculariam ao seu próprio destino. Fernando retornou de sua viagem transformado de alguma forma. Havia uma energia diferente nele, uma inquietação que Camila não havia visto antes. Durante o jantar de boas-vindas que ela havia preparado, cordeiro assado com ervas e batatas gratinadas, notou que suas mãos tremiam levemente quando segurava o garfo. Aconteceu algo em São Paulo? Perguntou com cautela. Fernando parou de comer e olhou-a com uma intensidade que a fez estremecer. Camila, preciso contar uma coisa. É sobre Marina. Ela tensionou-se, sentindo que estava prestes a cruzar um limiar do qual não haveria retorno. Os investigadores particulares que contratei há anos nunca pararam de procurar. Continuou Fernando, sua voz carregada de emoção. Esta semana recebi uma ligação. Encontraram evidências. Registros de um orfanato nos arredores da cidade de há 15 anos. O coração de Camila começou a bater mais rápido. Que tipo de evidências? Uma menina foi encontrada desorientada na praia há 15 anos, exatamente uma semana depois que Marina desapareceu. Tinha cerca de 7 anos. Não conseguia lembrar seu nome nem de onde vinha. Estava em estado de choque. Levaram-na ao orfanato São Miguel. Camila sentiu o ar abandonar seus pulmões. O orfanato São Miguel. Esse nome ressoava em algum lugar profundo de sua memória fragmentada. E o que aconteceu com essa menina? Perguntou, embora uma parte dela já conhecesse a resposta. Foi adotada 6 meses depois por uma família que se mudou para outra região. Os registros estão incompletos. Nomes apagados, documentos faltantes. É como se alguém tivesse tentado ocultar seu rastro. Fernando levantou-se e caminhou até a janela, observando o oceano escuro sob a lua cheia. Venho administrando o orfanato São Miguel nos últimos 10 anos, admitiu. Comprei-o depois do desaparecimento de Marina, pensando que se ela estivesse perdida em algum lugar, pelo menos poderia ajudar outras crianças em situações similares. Nunca imaginei que talvez ela tivesse passado por lá. Camila levantou-se lentamente, sentindo o mundo girar ao seu redor. Havia algo importante que precisava dizer, algo que havia guardado em segredo porque doía demais admitir. Senhor Almeida, eu fui adotada do orfanato São Miguel. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Fernando virou-se lentamente, seu rosto completamente pálido. O quê? Tenho uma caixa com meus documentos de adoção, explicou Camila, sua voz tremendo. Nunca os olhei de perto porque minha família adotiva, os Rodrigues, sempre me trataram como se eu fosse filha biológica deles. Mas quando eles faleceram em um acidente de carro há 2 anos, encontrei os papéis. Fui encontrada numa praia, desorientada, sem lembranças. Fui levada ao orfanato São Miguel quando tinha cerca de 7 anos. A expressão no rosto de Fernando passou por uma série de emoções: choque, incredulidade, esperança desesperada, terror. Quando exatamente? Perguntou com voz áspera. Qual era a data? Agosto de 2010. Marina desapareceu em julho de 2010, sussurrou Fernando, aproximando-se dela com passos trêmulos. Camila, você tem alguma lembrança de antes dessa data? Algo de sua vida anterior? Ela fechou os olhos procurando nos cantos mais escuros de sua mente. Fragmentos. Sonhos, talvez. Uma casa grande à beira-mar. O som das ondas. Uma mulher cantando canções de ninar. Um homem que me fazia girar no ar e eu ria. Mas nunca soube se eram lembranças reais, ou apenas fantasias que minha mente criou para preencher os vazios. Fernando deixou-se cair em uma cadeira, suas mãos cobrindo o rosto. Lívia costumava cantar todas as noites. Eu te fazia girar todos os domingos no jardim. Morávamos nesta casa à beira-mar. Camila sentiu suas pernas enfraquecendo e sentou-se também. A possibilidade era grande demais, improvável demais, perfeita demais para ser verdade. Mas deve haver milhares de meninas que foram adotadas de orfanatos, disse, tentando ser racional. Isso pode ser apenas uma coincidência terrível. Fernando levantou o olhar e ela viu lágrimas correndo por suas bochechas. Posso fazer uma pergunta pessoal?
Camila assentiu. Você tem alguma marca de nascença? Marina tinha uma pequena marca em forma de estrela atrás da orelha esquerda. Com mãos trêmulas, Camila afastou seu cabelo, revelando a pequena marca que sempre havia tido atrás da orelha esquerda. Uma marca que parecia uma estrela de 5 pontas. Fernando emitiu um som que era metade soluço, metade riso de incredulidade. Levantou-se e caminhou até ela, ajoelhando-se diante de sua cadeira. Camila? Marina? Seria possível? Depois de todos esses anos? Não sei, sussurrou ela, lágrimas caindo agora também pelo seu rosto. Não sei nada com certeza. Minha mente está fragmentada. Não consigo lembrar. Há uma forma de saber, disse Fernando, sua voz urgente agora. Um teste de DNA. Podemos fazer imediatamente. A doutora Mendes pode organizar tudo. Camila colocou suas mãos sobre seu ventre, sentindo seu bebê se mover. Tudo havia mudado em questão de minutos. A possibilidade de que este homem não fosse apenas seu empregador, mas seu pai, era avassaladora. Sim, disse finalmente. Precisamos saber a verdade. Naquela noite, depois que Fernando fez as ligações necessárias e organizou o teste para o dia seguinte, Camila subiu para seu quarto, mas não conseguiu dormir. Sentou-se junto à janela, observando o oceano sob as estrelas, acariciando seu ventre. Sua avó costumava olhar o mar desta mesma forma, disse uma voz suave da porta. Camila virou-se para ver Fernando parado no umbral. Desculpe, não quis assustá-la. É só que... Lívia passava horas olhando o oceano depois que Marina desapareceu. Dizia que sentia que se olhasse o suficiente, o mar devolveria nossa filha. Posso perguntar uma coisa? Disse Camila. Se o teste der positivo, se eu for realmente Marina, como se sente em relação a isso? Fernando entrou no quarto e sentou-se na cadeira ao lado dela. Apavorado, admitiu. Apavorado de que seja verdade e toda essa busca finalmente termine. Apavorado de que não seja verdade e tenha que continuar vivendo com o vazio. Mas mais que tudo, esperançoso. Pela primeira vez em 15 anos, me atrevo a ter esperança. Camila pegou sua mão. Eu também tenho medo. Medo de lembrar. Medo de não lembrar. Medo de que minha vida tenha sido uma mentira ou de que esta nova possibilidade seja uma mentira. Mas uma coisa sei com certeza. Que coisa? Que independentemente do que aquele teste diga, o Senhor me salvou quando eu mais precisava. Me deu um lar quando eu não tinha nenhum. Isso é real, não importa quem eu realmente seja. Fernando apertou sua mão com suavidade. E você devolveu vida a esta casa. Devolveu um propósito a um homem que havia esquecido como viver. Isso também é real. Ficaram sentados em silêncio, observando juntos o oceano, unidos pela possibilidade de um milagre que nenhum dos dois se atrevia a nomear completamente. Às vezes, o universo conspira de formas tão intrincadas que só quando olhamos para trás podemos ver o padrão completo. A espera pelos resultados do DNA foi torturante. A doutora Mendes havia prometido resultados rápidos, usando métodos acelerados, mas ainda assim levaria 5 dias. 5 dias durante os quais Camila e Fernando existiram em um estado de suspense que transformou completamente a dinâmica da mansão. Fernando havia cancelado todas as suas viagens de negócios, decidindo ficar em casa. Pela primeira vez desde que Camila havia chegado, os cafés da manhã não eram silenciosos. Conversavam, compartilhavam histórias, exploravam cuidadosamente os territórios de suas possíveis vidas entrelaçadas. Qual é sua primeira lembrança? Perguntou Fernando uma manhã enquanto Camila preparava panquecas. Ela parou, a concha suspensa sobre a frigideira. Um dia chuvoso. Estava em um quarto que cheirava a lavanda. Havia uma mulher de cabelo castanho cantando uma música. A melodia era triste, mas bonita. Sempre pensei que era minha mãe adotiva, mas como era a música? Camila fechou os olhos e começou a cantarolar suavemente. A melodia flutuou no ar da cozinha, simples, mas melancólica. Fernando levantou-se tão rápido que sua cadeira caiu para trás com um estrondo. Essa é a canção de ninar que Lívia cantava todas as noites. Era uma melodia que sua avó lhe havia ensinado, algo que só nossa família conhecia.
As mãos de Camila começaram a tremer. Isso não pode ser coincidência, sussurrou. A menos que... Fernando fez uma pausa, tentando ser racional. A menos que seja uma melodia mais comum do que pensamos. Ou que sua mente esteja criando lembranças baseadas no que agora quer acreditar. Mas ambos sabiam que isso soava falso. A acumulação de coincidências estava se tornando impossível de ignorar. Os dias seguintes revelaram mais. Fernando trouxe caixas do sótão, cheias de pertences de Marina, que não havia conseguido suportar ver durante anos. Enquanto as revisavam juntos, Camila experimentou ondas de reconhecimento visceral. Um vestido azul com flores bordadas. Lembro deste vestido, disse, tocando o tecido macio. Ou algo muito parecido. Lembro de girar e girar até ficar tonta vendo como a saia inflava. Você adorava este vestido, confirmou Fernando com voz quebrada. Usava quase todos os domingos, um livro de histórias com as pontas dobradas. A princesa que perdeu seu reflexo, leu Camila o título em voz alta. Algo mexeu em sua mente. Havia uma parte sobre uma menina que olhava num lago e não conseguia ver o próprio rosto. Me dava pesadelos. Tivemos que esconder esse livro por semanas, lembrou Fernando. Você dizia que tinha medo de desaparecer como a princesa. Cada objeto desenterrava algo mais. Fragmentos de uma vida que parecia pertencer a alguém que Camila havia sido há muito tempo. Mas as lembranças eram evasivas, como tentar agarrar fumaça. No terceiro dia, enquanto organizavam fotografias, Camila encontrou uma que a fez parar. Era do interior da mansão, tirada na biblioteca. Na foto, a pequena Marina estava encolhida na poltrona junto à janela, lendo um livro. A posição era idêntica a como Camila se sentava todas as tardes naquele mesmo lugar. É só, começou a dizer Fernando, mas parou. É onde me sento para ler toda a tarde, completou Camila, sem perceber, como se meu corpo lembrasse algo que minha mente havia esquecido. Aquela revelação deixou ambos em silêncio. À noite, Fernando compartilhou mais sobre os eventos ao redor do desaparecimento de Marina. Haviam ido a uma praia popular para um piquenique familiar. Lívia havia preparado sanduíches de frango com maionese caseira, a comida favorita de Marina. Haviam brincado na areia, construído castelos, rido. E então você se distraiu por apenas um momento, continuou Fernando, sua voz carregada de culpa. Apenas um momento para falar com Lívia sobre as férias de verão. Quando voltamos a olhar, você havia desaparecido. Procuramos freneticamente, chamamos a polícia. Vasculharam cada centímetro daquela praia e as áreas circundantes. Mas não havia rastro seu. Como é possível que simplesmente desaparecesse? Perguntou Camila. Nunca encontraram evidências de sequestro ou algo pior? Nada. Absolutamente nada. Era como se você tivesse evaporado. A teoria da polícia foi que talvez tivesse se afastado e alguém te levou sem que ninguém notasse, ou que havia caído na água e a corrente te levou. Mas sem corpo, sem testemunhas, sem pistas. Era um mistério completo. Camila sentiu uma pressão em seu peito. Havia algo mais, algo que sua mente não queria deixar sair. Às vezes tenho sonhos, admitiu. Sonhos sobre estar na água, flutuando, mas não é aterrorizante. É pacífico. Como se o oceano fosse um berço. Fernando olhou-a com intensidade. Quando te ensinamos a nadar, você adorava flutuar de costas. Dizia que a água cantava músicas para você. As peças continuavam se encaixando de formas que desafiavam o acaso. O quarto dia trouxe uma visita inesperada. Dona Terezinha apareceu na porta com uma torta de maçã caseira e olhos curiosos. Tenho notado muito movimento por aqui, disse sem rodeios. O que está acontecendo? Fernando e Camila trocaram olhares. Finalmente, Fernando decidiu confiar em sua velha vizinha. Achamos que Camila pode ser Marina, disse simplesmente. Dona Terezinha quase deixou cair a torta. Ficou olhando para eles com a boca aberta antes de entrar rapidamente na casa. Expliquem-me tudo, exigiu sentando-se no sofá da sala. Passaram a hora seguinte relatando todas as coincidências, as lembranças fragmentadas, os documentos do orfanato, a marca de nascença. Dona Terezinha escutava com atenção, seus olhos movendo-se entre Camila e Fernando. Quando terminaram, ela levantou-se,
e aproximou-se de Camila, estudando seu rosto de perto. Meu Deus, sussurrou. Os olhos. Sempre achei que havia algo familiar em você na primeira vez que te vi, mas atribuí à minha imaginação senil. Mas agora que você menciona, tem os mesmos olhos de Lívia, aquele tom verde com manchinhas douradas. É inconfundível. Mesmo? Perguntou Camila, sentindo esperança e medo em igual medida. E sua forma de inclinar a cabeça quando pensa, continuou Dona Terezinha. Marina fazia exatamente isso. E seu riso. Você riu desde que chegou aqui? Camila percebeu que não. A situação havia sido séria demais. Faça-a rir, Fernando, ordenou Dona Terezinha. Como eu vou? Apenas faça. Fernando pensou por um momento, depois lembrou de algo. Sabe o que o oceano disse para a praia? Camila olhou-o confusa. O quê? Nada. Só acenou com uma onda. Era uma piada terrível. O tipo de humor de pai que faria qualquer um revirar os olhos. Mas Camila se pegou rindo apesar de si mesma. Uma risada clara e genuína que preencheu o cômodo. Dona Terezinha cobriu a boca com as mãos, lágrimas brotando de seus olhos. Essa é a risada de Marina, disse com certeza. Reconheceria em qualquer lugar. Ah, Fernando, depois de todos esses anos. O momento foi interrompido pela campainha. Fernando foi atender e voltou com um envelope da FedEx. Sua mão tremia quando o abriu. São os resultados, anunciou, sua voz mal passando de um sussurro. Camila levantou-se, seu coração batendo tão forte que pensou que todos no cômodo poderiam escutá-lo. Seu bebê moveu-se vigorosamente, como se sentisse a tensão do momento. Fernando tirou as folhas do envelope, seus olhos escaneando as linhas de texto. O silêncio se estendeu, tenso e elétrico. Finalmente, levantou o olhar. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de alegria pura. 99,9% de compatibilidade, leu com voz quebrada. Camila, Marina, minha filha. Você é minha filha. O mundo pareceu parar. Camila sentiu suas pernas cederem e teve que sentar rapidamente. Dona Terezinha soltou um grito abafado de alegria. Fernando deixou cair os papéis e cruzou o cômodo, caindo de joelhos diante de Camila. Minha filha, repetiu pegando suas mãos. Minha preciosa filha. Você voltou para casa. Camila não conseguia falar. As emoções eram grandes demais, avassaladoras demais. Parte dela queria gritar de alegria, parte dela queria chorar por todos os anos perdidos. Parte dela ainda não conseguia acreditar que isso fosse real. Eu não me lembro de ser Marina. Finalmente conseguiu dizer. Não me lembro de ser sua filha. Fernando apertou suas mãos com suavidade. Não importa, as lembranças podem voltar ou não, mas a verdade está aqui nesses papéis. E está aqui, tocou seu coração, no que tenho sentido desde o momento em que você entrou por aquela porta. Uma parte de mim te reconheceu, mesmo quando minha mente se recusava a acreditar. Dona Terezinha juntou-se a eles, colocando suas mãos sobre os ombros de ambos. Isso é um milagre, disse com voz trêmula. Depois de 15 anos, o universo finalmente corrigiu um erro terrível. Lívia estaria tão feliz. Queria poder ver este momento. A menção de sua mãe, porque agora sabia que Lívia era sua mãe, fez algo se quebrar dentro de Camila. As lágrimas começaram a fluir livremente. Lágrimas por uma mãe que nunca conheceu conscientemente, por uma vida que lhe havia sido roubada, por todos os anos que Fernando havia passado procurando, esperando, sofrendo. Sinto muito, soluçou. Sinto por ter me perdido. Sinto por não ter estado aqui. Sinto que a mamãe morreu me esperando. Fernando puxou-a para um abraço, cuidando de seu ventre abaulado. Não, disse firmemente. Você não tem nada pelo que se desculpar. O que aconteceu com você não foi sua culpa. Era apenas uma criança. E agora você voltou. E isso é tudo o que importa. Ficaram assim por longo tempo, abraçados, chorando, liberando 15 anos de dor e separação. Quando finalmente se separaram,
Camila limpou as lágrimas e olhou para seu pai. Seu pai, a palavra parecia estranha e maravilhosa ao mesmo tempo, com determinação. Quero saber tudo, disse. Quero conhecer a menina que fui. Quero saber sobre minha mãe. Quero recuperar o que perdi, mesmo que tenha que reconstruir peça por peça. Fernando sorriu através de suas lágrimas. Vou contar tudo, temos fotos, vídeos, diários. Lívia escreveu sobre você todos os dias depois que desapareceu. Suas palavras vão mantê-la viva, vão mostrar quem você era. Os dias seguintes foram um turbilhão de descobertas e emoções. Fernando trouxe caixas e mais caixas do sótão, cada uma contendo tesouros de uma vida que Camila havia vivido, mas não lembrava. Assistiram vídeos caseiros onde uma pequena Marina corria pela praia, construía castelos de areia, soprava velhinhas em bolos de aniversário. Camila estudou a menina na tela, procurando sinais de si mesma, e os encontrava em pequenos gestos. A forma de franzir o nariz quando ria, o hábito de morder o lábio inferior quando se concentrava, a maneira de acariciar o cabelo quando estava pensativa. Fernando contou-lhe histórias intermináveis. Como Marina havia sido um bebê que raramente chorava, preferindo observar o mundo com olhos grandes e curiosos. Como suas primeiras palavras haviam sido lua, porque estava fascinada com o céu noturno. Como havia aprendido a nadar antes de aprender a ler, e como Lívia costumava brincar que sua filha era metade sereia. Sua mãe te chamava de minha estrelinha do mar, lembrou Fernando uma tarde, enquanto tomavam chá no jardim. Dizia que você havia nascido do oceano e que algum dia voltaria a ele. Camila tocou a marca de nascença atrás de sua orelha. Como uma estrela, murmurou. Como uma estrela, confirmou Fernando. Dizia que você era seu guia na escuridão. Os diários de Lívia foram especialmente comoventes, página após página de amor materno, de esperança desesperada, de dor insuportável. Camila os lia com lágrimas correndo por suas bochechas, conhecendo a mãe que havia perdido através de suas próprias palavras. Dia 847. Sem minha Marina. Leu em voz alta uma entrada. Hoje vi uma menina no mercado que tinha sua idade. Seguia por 3 quarteirões antes de perceber o que estava fazendo. A dor não diminui, apenas aprendo a respirar através dela. Fernando está se destruindo procurando por ela, e eu estou me destruindo esperando por ela. Onde você está, minha estrelinha do mar? Consegue sentir o quanto sinto sua falta. Talvez ela não aguentou no final, disse Fernando suavemente. O não saber, a dor de cada dia sem respostas. Foi-se em paz, dizendo-me que te veria do outro lado, que te esperaria lá. Camila fechou o diário com cuidado. Queria poder lembrar dela, queria poder lembrar sua voz, seu abraço, seu amor. Talvez algum dia você lembre, respondeu Fernando. Mas mesmo que não, ela vive em você. Em seus gestos, em seu riso, em sua bondade. Lívia era a pessoa mais compassiva que conheci, sempre ajudando os outros, sempre vendo o melhor nas pessoas. E você? Você é igual. Aceitou um trabalho cuidando de um desconhecido atormentado quando estava em seu momento mais vulnerável. Isso é Lívia vivendo através de você. A revelação sobre sua verdadeira identidade também trouxe questões práticas. Legalmente, Camila Rodrigues precisava ser reconhecida como Marina Almeida. Havia documentos para alterar, identidades para restaurar. Fernando contratou os melhores advogados para cuidar do processo. Tudo o que foi seu será seu novamente, prometeu. A herança que Lívia deixou, as contas fiduciárias, esta casa, tudo. Não quero nada disso, protestou Camila. Não voltei por dinheiro ou propriedades. Eu sei, mas é seu por direito. E pense em seu bebê. Seu filho ou filha merece ter segurança, um futuro. Camila acariciou seu ventre, que agora estava em seu 8º mês. Meu bebê terá algo melhor que dinheiro, disse suavemente. Terá um avô que o amará. Terá uma família. Fernando emocionou-se com essas palavras. Posso estar presente no parto? Perguntou com voz tímida. Sei que é muito pedir, mas perdi tanto de sua vida. Não quero perder o nascimento do meu neto. Camila pegou sua mão. Quero que esteja lá.
Preciso que esteja lá. As semanas passaram em uma névoa de preparação. O quarto trancado no segundo andar foi finalmente aberto permanentemente. Camila passava tempo ali, tocando seus brinquedos de infância, tentando ativar lembranças adormecidas. Às vezes, sentia lampejos, uma sensação de alegria ao tocar uma boneca em particular, um sabor familiar ao mencionar certa comida, uma emoção ao ouvir uma música. As lembranças estão lá, assegurou-lhe a doutora Mendes durante uma de suas consultas. O trauma do que quer que tenha experimentado as bloqueou, mas não as apagou. Podem voltar com tempo e paciência, ou podem permanecer adormecidas. O importante é que você siga em frente com sua vida presente. Uma tarde, enquanto Camila organizava o quarto que seria do bebê, encontrou uma caixa no armário. Dentro havia roupas de bebê cuidadosamente dobradas, pequenos pijamas e mantinhas. Isso era seu quando você era bebê, explicou Fernando aparecendo na porta. Lívia guardou todos esses anos. Dizia que algum dia, quando você tivesse seus próprios filhos, daria a você. Camila segurou uma mantinha rosa com bordados de estrelas. Ela sabia que eu voltaria, sussurrou. Em algum nível, ela sabia. Mães sempre sabem, respondeu Fernando. E agora você será mãe. O círculo continua. A transformação da mansão era notável. Os lençóis brancos foram removidos dos móveis. As janelas abriram-se para deixar entrar luz e ar fresco. Fernando contratou jardineiros para restaurar os jardins, e logo o aroma de rosas e jasmins enchia o ar novamente. Dona Terezinha tornou-se uma visitante frequente, ajudando a preparar tudo para a chegada do bebê. Compartilhava histórias de quando Marina era pequena, preenchendo vazios que nem Fernando havia lembrado. Você era uma menina levada? Ria Dona Terezinha. Uma vez encheu a fonte do jardim com espuma de banho. Sua mãe estava furiosa, mas seu pai não conseguia parar de rir. Culpado, admitiu Fernando. Achei hilário. Camila absorvia cada história, cada lembrança compartilhada, construindo uma imagem da menina que havia sido. Uma noite, enquanto se preparava para dormir, Camila parou diante do espelho de seu quarto. Seu reflexo mostrava uma mulher de 8 meses de gravidez, com cabelo escuro e olhos verdes com manchinhas douradas. Pela primeira vez, permitiu-se ver Marina olhando de volta. Olá, sussurrou para seu reflexo. Sei que está aí. Sei que você nunca realmente se foi. E está tudo bem que eu não consiga lembrar de você completamente. Mas prometo honrar quem você era enquanto descubro quem sou agora. Seu bebê chutou forte como em aprovação. O 9º mês chegou com uma mistura de antecipação e reflexão. Camila havia chegado à mansão como uma mulher grávida e desesperada, procurando apenas um lugar onde dormir. Agora ficava como a herdeira encontrada, a filha perdida que havia voltado para casa, uma mulher prestes a trazer nova vida ao mundo. Os finais são apenas começos disfarçados, e cada perda carrega as sementes de algo miraculoso esperando florescer. Tem medo do parto? Perguntou Fernando uma manhã durante o café. Apavorada, admitiu Camila, mas também animada. Este bebê será o começo de algo novo para nós dois. Uma nova geração, uma nova oportunidade. Lívia teria adorado ser avó, disse Fernando com nostalgia. Teria mimado este bebê sem medida. Então você terá que fazer isso por vocês dois, respondeu Camila com um sorriso. Fernando devolveu o sorriso, um sorriso genuíno que transformava seu rosto. Pela primeira vez em 15 anos, a escuridão que havia carregado em seus olhos havia sido substituída por luz. A mansão, que havia sido um mausoléu de dor, havia se transformado em um lar cheio de esperança. As paredes que haviam guardado segredos agora ressoavam com risadas e planos para o futuro. E o oceano que se estendia além das janelas já não parecia uma tumba aquática, mas um berço infinito de possibilidades. E enquanto Camila se preparava para trazer nova vida ao mundo, sabia que sua própria vida havia sido devolvida a ela da forma mais milagrosa. Nem todos os finais eram felizes, mas este era o começo de algo lindo. O nascimento chegou em uma noite de temporal, como se o universo quisesse marcar o momento com drama cinematográfico.
Camila acordou às 3 da madrugada, com contrações que lhe roubavam o fôlego. A chuva batia nas janelas com fúria, enquanto ela se agarrava ao batente da cama, sentindo como seu corpo se preparava para trazer vida ao mundo. "Fernando!" gritou, e em segundos seu pai estava na porta de seu quarto, ainda de pijama, com o cabelo despenteado e os olhos cheios de preocupação. Já vou, disse correndo até ela. "A bolsa do hospital está pronta. O carro está na garagem. Vai dar tudo certo." Mas quando desceram as escadas, descobriram que o temporal havia derrubado uma árvore que bloqueava a saída. As ruas estavam alagadas e o telefone fixo da casa havia perdido sinal. "Droga!" murmurou Fernando, discando freneticamente em seu celular. "A doutora Mendes não atende. As linhas devem estar caídas." Outra contração atingiu Camila, esta mais forte que a anterior. Ela agarrou-se ao corrimão, respirando como haviam ensinado nas aulas de pré-natal. "Não vai dar tempo de chegar", ofegou. "O bebê está vindo agora." Fernando empalideceu, mas anos lidando com crises empresariais lhe haviam ensinado a manter a calma sob pressão. Segurou o rosto de Camila entre suas mãos. "Está bem. Podemos fazer isso. Eu vou te ajudar. Você não está sozinha." Levou-a de volta para seu quarto e preparou tudo o que conseguia lembrar dos vídeos que haviam assistido juntos. Toalhas limpas, água fervida, tesoura esterilizada. Suas mãos tremiam, mas sua voz permanecia firme. "Respira comigo", indicou segurando sua mão. "Assim como praticamos, inspira e expira." As horas seguintes foram uma mistura borrada de dor, medo e determinação. Camila nunca havia sentido nada tão intenso, tão primitivo, tão completamente avassalador. Mas cada vez que sentia que não aguentava mais, Fernando estava ali, sussurrando palavras de encorajamento. "Você é a pessoa mais forte que conheço", dizia. "Se conseguiu sobreviver 15 anos sozinha, consegue fazer isso. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você." "Conta sobre ela", pediu Camila entre contrações. "Conta sobre meu nascimento." Fernando apertou sua mão. "Lívia ficou em trabalho de parto por 14 horas. Eu estava apavorado, mas ela era como uma guerreira. Quando você finalmente nasceu, a primeira coisa que ela fez foi cantar aquela canção de ninar. E você, com apenas minutos de vida, se acalmou imediatamente. Foi mágico." Camila fechou os olhos, imaginando aquela cena, conectando-se com uma mãe que nunca conheceu conscientemente, mas que vivia em cada célula de seu ser. Quando o amanhecer começou a tingir o céu de rosa, com o temporal finalmente se acalmando, um choro preencheu o quarto. Não o grito de dor de Camila, mas o primeiro choro potente de um recém-nascido. Fernando segurava o bebê com mãos trêmulas, lágrimas correndo livremente por seu rosto. "É um menino", anunciou com voz quebrada. "Você tem um filho lindo e saudável." Camila estendeu seus braços, e quando Fernando colocou o bebê contra seu peito, sentiu algo que não havia sentido em toda a sua vida. Plenitude absoluta. Este pequeno ser enrugado e chorando era dela, sua família, seu futuro. "Oi, pequeno", sussurrou, acariciando seu cabelo escuro úmido. "Estava esperando por você." O bebê se acalmou ao escutar sua voz, seus pequenos olhos tentando focar em seu rosto. Fernando sentou-se na beira da cama, observando sua filha e seu neto com uma expressão de assombro reverente. "Lívia deveria estar aqui", disse suavemente. "Deveria poder conhecê-lo." "Ela está aqui", respondeu Camila, sentindo a verdade de suas palavras. "Neste quarto, neste momento, neste bebê. Ela está aqui." Quando a doutora Mendes finalmente chegou 2 horas depois, encontrou tudo em ordem. Fernando havia feito um trabalho admirável considerando as circunstâncias. O bebê estava saudável, Camila estava exausta, mas bem, e a casa que havia estado vazia de alegria durante 15 anos, agora ressoava com o som de nova vida. "Como vai chamá-lo?" perguntou Fernando enquanto observavam o bebê dormir no berço improvisado que haviam preparado. Camila não precisou pensar. "Gabriel", disse. "Significa mensageiro de Deus, porque é isso que ele é, um presente, como tudo isso."
Fernando sorriu, tocando suavemente a bochecha diminuta de seu neto. Gabriel Almeida, bem-vindo ao lar, pequeno. Estávamos esperando por você. Os primeiros meses com Gabriel transformaram a mansão de maneiras que ninguém poderia ter antecipado. As noites silenciosas foram substituídas por choros que exigiam atenção. As manhãs estruturadas deram lugar a rotinas caóticas, ditadas pelas necessidades de um recém-nascido. E o coração de Fernando, que havia estado congelado em luto durante tanto tempo, derreteu-se completamente diante de seu neto. Nunca pensei que voltaria a sentir isso. Admitiu uma madrugada enquanto ninava Gabriel para dormir, permitindo que Camila descansasse. Esta combinação de terror absoluto e amor tão profundo que dói. Camila observava da porta do quarto, seu coração inchando ao ver seu pai se transformar em avô. Fernando havia contratado as melhores babás, mas ele insistia em fazer a maior parte dos cuidados pessoalmente. Trocava fraldas com a seriedade de quem maneja documentos corporativos importantes. Preparava mamadeiras com a precisão de um químico. E cantava, para surpresa de todos, com uma voz surpreendentemente melodiosa. Não sabia que você cantava, comentou Camila uma tarde. Lívia dizia que eu tinha voz de anjo rouco, sorriu Fernando. Costumava cantar para você todas as noites, músicas inventadas sobre princesas e oceanos e estrelas. Pensei que havia esquecido as letras, mas parece que o corpo lembra o que a mente esquece. A vida havia adquirido um ritmo novo, mas com ele chegaram também desafios inesperados. Camila começou a ter sonhos cada vez mais vívidos. Não eram pesadelos exatamente, mas lembranças fragmentadas que surgiam no espaço vulnerável entre o sono e a vigília. Em um desses sonhos, era uma menina correndo pela praia, perseguindo gaivotas. Podia sentir a areia entre seus dedos, o sol quente em sua pele, o gosto salgado do ar. E então, de repente, estava na água. Não lembrava como havia chegado ali, apenas que as ondas eram mais altas do que pareciam da praia, mais fortes, mais aterrorizantes. Acordava sobressaltada, com o coração acelerado, sem conseguir distinguir entre memória e fantasia. Acho que estou começando a lembrar algo sobre o dia que desapareci, confidenciou a Fernando durante o café. Mas não faz sentido. São apenas fragmentos confusos. Fernando largou sua xícara de café. Que tipo de fragmentos? Água. Muita água. E medo. Mas também. Franziu a testa, tentando capturar a sensação. Alguém cantando. Uma voz que não era da mamãe. Diferente. Mais áspera. Lembra de mais alguma coisa? Um rosto? Palavras? Camila balançou a cabeça, frustrada. É como tentar agarrar neblina. Quanto mais tento me concentrar, mais se dissipa. A doutora Mendes sugeriu que considerasse terapia com um especialista em recuperação de memória traumática. Camila aceitou, embora com reservas. Parte dela queria desesperadamente saber o que havia acontecido durante aqueles dias perdidos. Outra parte tinha medo do que poderia descobrir. As sessões de terapia começaram em março, quando Gabriel tinha 3 meses. O Dr. Ramiro, um homem de meia idade com uma presença tranquilizadora, utilizava técnicas de hipnose leve e regressão guiada. Não vamos forçar nada, explicou. Simplesmente vamos criar um espaço seguro onde sua mente possa explorar se estiver pronta. Durante a primeira sessão, Camila não lembrou nada novo, mas na segunda, enquanto estava em um estado relaxado, começou a falar. Estou na praia. Tem muita gente. Papai está conversando com a mamãe sobre algo. Eu vejo um cachorro correndo pela areia. É grande e marrom. Quero fazer carinho. O que você faz? Perguntou suavemente o Dr. Ramiro. Sigo ele. O cachorro corre em direção às pedras no fim da praia. Eu corro atrás. Mas quando chego lá, sua respiração acelerou. O cachorro desaparece entre as pedras, e eu tento seguir, mas tem água. Uma onda grande. Me cobre, me arrasta. Está bem, você está segura, tranquilizou o doutor. O que acontece depois? Não consigo respirar. Engulo água. Tudo está escuro. E então? Mãos. Alguém me tira. Me leva para a areia.
Estou tossindo, chorando. Mas não é o papai. Não é a mamãe. Quem é? Uma mulher. Tem cabelo grisalho. Cheira a flores, lavanda. Me diz que vai ficar tudo bem. Me enrola em algo macio. Diz que vai me levar para casa. Lembra de mais alguma coisa? A testa de Camila enrugou-se com concentração. Um carro. Vamos num carro. Mas não vamos para minha casa. Vamos para outro lugar. Um lugar com muitas crianças. Estou com medo. Quero minha mãe. Mas a mulher diz que não consegue encontrá-la. Diz que tenho que esperar. Quando o Dr. Ramiro a trouxe de volta ao presente, Camila estava chorando. O que isso significa? Perguntou. Aquela mulher me sequestrou. Não necessariamente, respondeu o doutor com cuidado. É possível que ela te resgatou do oceano e, na confusão, não soubesse como encontrar seus pais. Ou talvez houvesse outras circunstâncias. Lembranças recuperadas às vezes são precisas, mas outras vezes estão distorcidas pelo trauma. Precisamos de mais informações. Fernando contratou investigadores novamente, desta vez com as informações adicionais que Camila havia lembrado. Procuraram registros de mulheres que trabalhavam perto daquela praia, que dirigiam certos tipos de carros, que tinham conexões com o orfanato São Miguel. A investigação levou semanas, mas finalmente encontraram algo. Uma mulher chamada Rosa Mendonça, que havia trabalhado como voluntária em serviços sociais, havia reportado encontrar uma menina desorientada perto das pedras daquela praia, exatamente naquelas datas. Mas os registros mostravam que Rosa havia reportado o achado à delegacia local, e de alguma forma a conexão com a família Almeida nunca havia sido feita. Como isso é possível? Perguntou Camila incrédula. Como pode alguém reportar ter encontrado uma menina perdida justo quando meus pais estavam procurando desesperadamente? O investigador particular que Fernando havia contratado, um homem chamado Santiago Rodrigues, tinha teorias. Incompetência burocrática, principalmente, explicou. A delegacia onde Rosa reportou o achado não era a mesma que estava cuidando do seu caso de desaparecimento. Naquela época, a comunicação entre departamentos era péssima. E Rosa reportou que encontrou uma menina sem identificação que parecia estar em choque. Você não havia dito seu nome, não havia sinais distintivos evidentes que ela pudesse ver. Provavelmente pensou que você era de outra família. Mas minha foto estava em todo lugar, protestou Fernando. Em jornais, na televisão, em cartazes por toda a cidade. Rosa morava em uma comunidade isolada sem televisão, continuou Santiago. Era religiosa, parte de uma congregação que evitava meios modernos. Provavelmente nunca viu as notícias. E quando o pessoal do orfanato recebeu a menina, dias depois sua foto já não estava na primeira página. Casos novos haviam tomado a atenção da mídia. Era uma série de falhas tão improvável que parecia desenhada por um universo cruel. Uma cadeia de mal-entendidos, falta de comunicação e má sorte que havia separado uma família durante 15 anos. Onde está Rosa agora? Perguntou Camila. Preciso falar com ela. Santiago consultou suas anotações. Faleceu há 3 anos. Câncer. Mas tinha uma filha que ainda mora aqui. Lúcia Mendonça. Trabalha como professora na escola municipal do centro. Uma semana depois, Camila encontrava-se diante de uma mulher de uns 40 anos, com olhos gentis e um sorriso triste. Minha mãe falou de você antes de morrer, disse Lúcia. Nos últimos dias, quando a dor a fazia delirar, mencionava a menina da praia. Dizia que havia tentado fazer a coisa certa, mas que talvez tivesse cometido um erro. Nunca entendi o que queria dizer até que os investigadores me contataram. Não foi um erro, disse Camila suavemente. Sua mãe me salvou a vida. Fui imprudente. Persegui um cachorro. As ondas me pegaram. Se ela não estivesse lá. Mas te separou da sua família, interrompeu Lúcia com lágrimas nos olhos. 15 anos perdidos por um mal-entendido. Sim, mas também sobrevivi. Tive uma família adotiva que me amou. Tive experiências que me formaram. E agora voltei. Talvez as coisas aconteceram exatamente como deveriam acontecer para que chegássemos a este momento. Lúcia entregou-lhe uma caixa pequena. Mamãe guardou algo.
Disse que se algum dia encontrasse a família da menina, deveria entregar. Dentro da caixa havia uma pulseirinha de prata com uma inscrição: para nossa estrelinha do mar, com amor eterno, M.M.P. Camila reconheceu imediatamente. Nas fotos de sua infância, sempre usava aquela pulseira. Estava usando no dia que desapareceu. Obrigada, sussurrou apertando a pulseira contra seu coração. Obrigada por guardar isso, por preservar esse pedaço de mim. Com as peças do quebra-cabeça finalmente no lugar, Camila sentiu uma sensação de fechamento que não sabia que precisava. A verdade de seu desaparecimento não era tão dramática quanto as teorias que haviam circulado durante anos. Não havia vilões, não havia conspirações obscuras. Apenas uma série de circunstâncias infelizes que haviam convergido da maneira mais cruel. Mas com esse fechamento, chegou também uma nova questão. Quem era ela realmente? Camila Rodrigues, a mulher que havia lutado e sobrevivido sozinha? Marina Almeida, a menina perdida que havia sido chorada durante 15 anos? Ou alguém completamente novo, forjado por ambas as experiências? Você pode ser as duas, disse-lhe Fernando uma noite enquanto observavam Gabriel dormir. Não precisa escolher. Camila te fez forte, Marina te deu raízes. Juntas te fazem completa. Era um conceito bonito, mas difícil de internalizar. Camila se pegava olhando seu reflexo e perguntando-se o que os outros viam quando a olhavam. Uma sobrevivente? Uma herdeira? Uma mãe nova? O conflito interno intensificou-se quando começaram os processos legais para restaurar oficialmente sua identidade. Os advogados apresentaram montanhas de documentação, testes de DNA, registros médicos, depoimentos de Dona Terezinha e outros vizinhos que a haviam conhecido criança, evidências fotográficas. O processo era exaustivo e emocionalmente desgastante. Durante uma reunião particularmente difícil, um advogado mencionou casualmente que, como única herdeira viva de Fernando, ela eventualmente herdaria um império empresarial avaliado em centenas de milhões. Não quero o dinheiro, disse Camila bruscamente. Essa não é a razão pela qual voltei. Eu sei, respondeu Fernando com calma. Mas o dinheiro não é só dinheiro, é responsabilidade. É a capacidade de continuar o trabalho que Lívia e eu começamos. Os orfanatos, os abrigos, os programas de ajuda. Vai abandonar todas aquelas pessoas que dependem desse apoio? Era uma pergunta que Camila não havia considerado. Sua primeira reação havia sido rejeitar tudo o que fosse material, mas Fernando tinha razão. O dinheiro era uma ferramenta e, nas mãos certas, podia fazer um bem imenso. Me ensina, disse finalmente. Me ensina sobre os negócios, sobre as organizações de caridade, sobre como lidar com tudo isso. Não quero só herdar. Quero merecer. Fernando sorriu com orgulho. Essa é minha filha. Os meses seguintes foram uma educação intensiva. Fernando levou-a a reuniões de negócios, mostrou-lhe como funcionavam os investimentos, envolveu-a nas decisões sobre as organizações beneficentes. Camila descobriu que tinha uma aptidão natural para entender as pessoas e suas necessidades, uma habilidade que lhe servia bem no mundo da filantropia. Visitaram os orfanatos que Fernando administrava. No orfanato São Miguel, onde ela mesma havia passado tempo 15 anos atrás, Camila caminhou pelos corredores com lágrimas nos olhos. Essas crianças, disse, observando um grupo brincando no pátio, todas têm histórias. Todas estão esperando que alguém as encontre, as reivindique, lhes dê um lar. Por isso fazemos o que fazemos, respondeu Fernando. Não podemos salvar todas, mas cada criança que ajudamos é um mundo completo salvo. Camila começou a se envolver mais ativamente, visitando os abrigos, conversando com as mães solteiras, compartilhando sua própria história quando parecia apropriado. Sua autenticidade ressoava com as pessoas que conhecia. Não era uma herdeira rica brincando de caridade. Era alguém que havia estado exatamente onde elas estavam. Assustada, sozinha, desesperada. Você faz isso melhor que eu, admitiu Fernando depois de uma visita particularmente emotiva a um abrigo. Eu dava dinheiro, mas você dá esperança. Isso é muito mais valioso. Mas o crescimento pessoal de Camila não esteve isento de desafios.
Uma tarde, enquanto revisava documentos no escritório de Fernando, encontrou algo que a deixou gelada. Um relatório de investigação datado de 6 meses antes de ela aparecer, solicitando o emprego. O relatório detalhava uma mulher grávida e sem teto que havia sido vista em vários abrigos da cidade. Incluía uma fotografia granulada tirada de câmeras de segurança. Era ela. Fernando entrou no escritório e encontrou-a segurando o relatório, seu rosto pálido. "Quanto tempo?" perguntou com voz trêmula. "Quanto tempo você sabia quem eu era antes de eu chegar aqui?" Fernando suspirou profundamente e sentou-se. Não sabia com certeza, mas tinha suspeitas. "Suspeitas!" explodiu Camila. "Você me investigou, me rastreou, e então colocou aquele anúncio sabendo que eu veria, não foi? Tudo isso foi. O quê? Um teste? Um experimento?" "Não", disse Fernando firmemente. "Foi esperança desesperada. Quando meus investigadores te localizaram e vi sua foto, algo no meu peito apertou. Você se parecia tanto com Lívia. E quando calculei sua idade, as datas coincidiam. Mas já tive alarmes falsos antes, Camila. Durante 15 anos persegui fantasmas. Mulheres jovens que se pareciam com como Marina poderia estar. Todas foram decepções dolorosas. Levantou-se e caminhou até a janela. Não podia simplesmente aparecer no seu abrigo e dizer: "Acho que você pode ser minha filha perdida." Você teria pensado que eu estava louco. E se eu estivesse errado? Se você fosse apenas outra jovem que se parecia com minha esposa? Não podia suportar outra decepção. Então criei uma oportunidade. Uma oportunidade para te conhecer, para ver se as coincidências eram apenas isso ou algo mais. Camila processou isso, sua raiva lutando com a compreensão. E se os testes de DNA fossem negativos? O que teria feito então? Teria mantido você aqui de qualquer jeito, respondeu Fernando simplesmente. Teria dado um lar, teria ajudado com seu bebê. Não porque fosse minha filha, mas porque era alguém que precisava de ajuda. Isso nunca mudou, independentemente de sua identidade. Era uma explicação que fazia sentido, mas ainda assim doía. Camila havia pensado que seu retorno à família havia sido um acidente do destino, um milagre do universo. Descobrir que Fernando havia orquestrado seu encontro tirava algo daquela magia. "Preciso de tempo para processar isso", disse finalmente. "Entendo. Pegue todo o tempo que precisar." Camila passou os dias seguintes em uma névoa emocional questionando tudo. Sua conexão com Fernando era real ou fabricada? As lembranças que começava a recuperar eram genuínas ou sua mente as havia criado porque agora queria acreditar? Foi Gabriel quem a tirou de sua espiral. Uma noite, enquanto o amamentava, o bebê olhou-a com aqueles olhos grandes e escuros, tão cheios de confiança absoluta, e algo se quebrou dentro dela. Nada do que havia experimentado com Fernando havia sido falso. O amor, o cuidado, a conexão genuína. Tudo isso era real. Sim, Fernando havia criado as circunstâncias de seu encontro, mas cada momento depois disso havia sido autêntico. No dia seguinte, desceu para o café onde Fernando estava sentado sozinho, sua expressão miserável enquanto mexia seu café sem bebê-lo. "Não posso mudar como isso começou", disse Camila sem preâmbulo. "E sim, me dói que você tenha orquestrado tudo, mas o que aconteceu desde então? Isso é real. Nosso vínculo é real. E mais importante, você estava lá para mim quando eu mais precisei. Isso é o que importa." Fernando levantou o olhar, esperança brilhando em seus olhos. "Pode me perdoar?" "Já perdoei", respondeu Camila. "Porque se você não tivesse feito o que fez, Gabriel teria nascido em um abrigo. Eu estaria sozinha, lutando. Em vez disso, temos isso. Temos uma família. E isso vale mais que qualquer engano inicial." Fernando levantou-se e abraçou-a. E naquele abraço, Camila sentiu que a última peça de seu coração fragmentado se colocava em seu lugar. O verão chegou com uma explosão de cor e vida. Os jardins da mansão floresceram sob o cuidado dos novos jardineiros, e Gabriel, agora com 6 meses, começava a sentar sozinho e balbuciar sons que quase pareciam palavras.
A casa ressoava com risadas e vida de uma maneira que Fernando nunca pensou que voltaria a experimentar. Mas, com a felicidade, também chegaram decisões difíceis. Uma manhã, durante o café, Fernando soltou uma bomba inesperada. "Tenho pensado em me aposentar", disse casualmente enquanto passava geleia em sua torrada. Camila quase engasgou com seu café. "Aposentar? Mas você mal tem 58 anos. Quase 59, corrigiu com um sorriso. "E passei os últimos 15 anos trabalhando sem parar, usando o trabalho como forma de não enfrentar minha dor. Agora que te encontrei, agora que tenho Gabriel, quero aproveitar o tempo que nos resta. Quero ser o avô que nunca pensei que seria." Era uma proposta tentadora, mas também assustadora. E o que acontece com todos os negócios? Os orfanatos? Os abrigos? Os negócios podem ser administrados pela equipe executiva que venho construindo há anos, explicou Fernando. São competentes e confiáveis. Quanto às organizações de caridade, pensei que talvez você pudesse assumir um papel mais ativo. Não agora, claro. Gabriel precisa de você. Mas, eventualmente. A ideia era avassaladora e empolgante ao mesmo tempo. Camila havia encontrado propósito em seu trabalho com os abrigos e orfanatos. Ver outras mulheres em situações similares às que ela havia enfrentado e poder oferecer-lhes não apenas recursos, mas também esperança baseada em experiência pessoal, lhe dava um senso de significado que nunca havia sentido antes. "E se eu não for boa nisso?" perguntou com vulnerabilidade. "E se eu falhar?" "Você não vai falhar", respondeu Fernando com certeza, "porque você tem algo que dinheiro não pode comprar. Empatia genuína. Você conhece a dor do deslocamento, de estar perdida, de lutar. Isso te faz perfeita para este trabalho." Mas antes que Camila pudesse responder, a campainha tocou. Era Dona Terezinha, mas não vinha sozinha. Com ela havia uma mulher mais jovem, de uns 30 anos, com cabelo escuro e uma expressão nervosa. "Desculpe aparecer sem avisar", desculpou-se Dona Terezinha. "Mas esta é minha sobrinha, Patrícia. Ela tem algo importante para contar a vocês." Patrícia entrou timidamente torcendo as mãos. "Não sei como dizer isso, então vou ser direta. Sou repórter investigativa para o Jornal Regional. Venho trabalhando numa matéria sobre o sistema de orfanatos da região, especificamente sobre como crianças perdidas ou abandonadas são processadas." Fernando tensionou-se imediatamente. "O que isso tem a ver conosco?" "Enquanto investigava, encontrei inconsistências nos registros do orfanato São Miguel na época do desaparecimento de Marina", explicou Patrícia. "Documentos faltando, datas que não batem, nomes apagados. No começo achei que era só má administração, mas quanto mais eu me aprofundava, mais intencional parecia." Camila sentiu um arrepio em sua espinha. "O que você está sugerindo?" Patrícia tirou uma pasta de sua bolsa. "Estou sugerindo que alguém no sistema não queria que Marina Almeida fosse encontrada. Alguém deliberadamente garantiu que os registros fossem confusos, que as conexões não fossem feitas." Fernando levantou-se bruscamente. "Essa é uma acusação muito séria. Tem provas?" "Algumas. Não o suficiente para publicar ainda. Por isso vim a vocês primeiro. Achei que tinham o direito de saber antes que isso se tornasse público." As horas seguintes foram um turbilhão de revelações. Patrícia apresentou sua investigação. Registros que mostravam que o diretor do orfanato São Miguel em 2010, um homem chamado Roberto Salazar, havia tido conexões com um escândalo de adoções ilegais que foi destapado anos depois. Crianças eram processadas através do sistema e adotadas rapidamente por famílias abastadas, dispostas a pagar grandes somas, tudo por fora. Marina era uma menina de família rica, explicou Patrícia. Se Salazar tivesse feito a conexão e devolvido ela a vocês, teria perdido a oportunidade de ganhar dinheiro com sua adoção ilegal. Camila sentiu náuseas. "Está dizendo que fui vendida?" "Não exatamente. Os registros mostram que sua adoção pela família Rodrigues foi legal e procedente. Eles não sabiam nada sobre sua verdadeira identidade. Mas Salazar garantiu que os documentos estivessem confusos o suficiente para que ninguém fizesse as conexões óbvias. Te transformou numa criança sem nome, sem passado, fácil de processar."
Fernando estava furioso, suas mãos tremendo de raiva contida. Onde está Salazar agora? Quero vê-lo. Quero que ele enfrente o que fez. Patrícia abaixou o olhar. Morreu há 5 anos. Infarto. Mas sua rede de cúmplices. Alguns ainda estão ativos. Alguns ainda estão em posições de poder dentro do sistema. A revelação abriu uma caixa de Pandora. Fernando contratou mais investigadores e, trabalhando com Patrícia, começaram a destapar uma rede de corrupção que se estendia muito além do orfanato São Miguel. Durante anos, crianças vulneráveis haviam sido exploradas por pessoas que deveriam protegê-las. Para Camila, era pessoal de uma maneira visceral. Ela havia sido uma daquelas crianças. Seu trauma, sua separação de sua família, havia sido perpetuado não apenas por circunstâncias infelizes, mas por ganância humana deliberada. Vamos expô-los, prometeu Patrícia. Vamos garantir que isso nunca mais aconteça com outra criança. E vamos usar nossos recursos para reformar completamente o sistema, acrescentou Fernando. Vou fazer disso minha missão. Se vou me aposentar dos negócios, que seja para me dedicar completamente a isso. Camila encontrou-se em uma encruzilhada. A matéria de Patrícia ia se tornar pública, o que significava que sua própria história também ficaria. A mídia desceria sobre eles. Sua privacidade evaporaria. Gabriel cresceria sob escrutínio público. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Fernando naquela noite depois que Patrícia havia ido embora. Uma vez que essa história sair, tudo vai mudar. Posso comprar o silêncio dela, manter sua identidade fora da mídia. Camila olhou para Gabriel dormindo em seu berço, tão inocente, tão alheio ao mundo complicado em que havia nascido. Não, disse com firmeza. Chega de segredos, chega de esconder. Se minha história pode ajudar a mudar um sistema quebrado, então vale a pena o desconforto. Aquelas crianças nos orfanatos merecem algo melhor. E eu vou garantir que tenham. Foi uma decisão que mudaria tudo. A publicação da matéria de Patrícia foi como jogar uma pedra em um lago tranquilo. As ondas se expandiram além do que qualquer um havia antecipado. A história de Marina Almeida, a herdeira perdida que havia retornado depois de 15 anos apenas para descobrir que sua separação da família havia sido facilitada por corrupção sistemática, capturou a imaginação nacional. A mídia acampou do lado de fora da mansão. Fernando contratou segurança adicional, mas ainda assim os paparazzi encontravam formas de conseguir fotos. Camila viu-se no olho de um furacão midiático que não havia antecipado completamente. Sinto muito, desculpou-se Patrícia quando veio visitá-los uma semana depois da publicação. Não esperava que explodisse assim. Não se desculpe, respondeu Camila, embora parecesse cansada. Isso é importante. Já recebemos dezenas de ligações de outras famílias com histórias similares. Estamos ajudando-as a investigar, a fazer as conexões que o sistema lhes negou. Fernando havia cumprido sua promessa. Mobilizou seu império empresarial e seus recursos para iniciar uma reforma completa. Junto com outros filantropos e ativistas sociais, formaram uma organização dedicada a expor a corrupção no sistema de orfanatos e adoções e a implementar salvaguardas que protegessem as crianças vulneráveis. Vamos chamá-la de Fundação Lívia, anunciou Fernando em uma coletiva de imprensa. Em homenagem à minha esposa, que dedicou sua vida a ajudar os outros. Ela teria querido que seu legado fosse proteger as crianças que não podem se proteger. Camila estava ao seu lado durante o anúncio, segurando Gabriel. As câmeras disparavam, as perguntas voavam, mas ela manteve a compostura. Esta era sua chance de transformar seu trauma em propósito, sua dor em ação. Mas a atenção pública tinha um custo. As redes sociais estavam cheias de opiniões sobre sua história. Alguns a celebravam como uma sobrevivente inspiradora. Outros questionavam seus motivos, sugerindo que tudo era um esquema elaborado para roubar a fortuna de Fernando. Os comentários mais cruéis sugeriam que ela deveria estar grata por ter sido resgatada de sua família biológica, independentemente das circunstâncias. Uma noite, depois de ler uma thread particularmente venenosa nas redes sociais, Camila quebrou.
Subiu para seu quarto e chorou, liberando meses de tensão acumulada. Fernando encontrou-a ali, encolhida na poltrona junto à janela. Não consigo fazer isso, soluçou. Não consigo ser essa pessoa pública que todos querem que eu seja. Só queria encontrar minha família. Só queria dar a Gabriel um lar estável. Fernando sentou-se ao seu lado e colocou um braço ao redor de seus ombros. Então não faça, disse simplesmente. Nada disso vale sua paz mental. Podemos nos retirar, viver tranquilamente, deixar que outros carreguem a tocha. Camila limpou as lágrimas e olhou para o oceano escuro além das janelas. Mas se eu desistir agora, de que valeu tudo? A dor? A separação? Os anos perdidos? Tem que significar algo. Já significa algo, respondeu Fernando. Você está aqui. Isso é suficiente. Mas Camila não estava certa de que fosse suficiente. Algo nela, talvez a parte que era Marina Almeida, a menina que uma vez havia prometido ao pai que se cuidaria, precisava transformar este sofrimento em algo maior que ela mesma. A resposta veio de uma fonte inesperada. Uma semana depois, receberam uma carta de uma mulher chamada Isabel Torres. Seu filho havia desaparecido 3 anos atrás, e graças à investigação desencadeada pela matéria de Patrícia, finalmente havia encontrado pistas sobre seu paradeiro. Havia sido adotado ilegalmente por uma família em outra região, seus registros tão confusos que ninguém havia feito a conexão. Graças a você, escreveu Isabel, vou voltar a ver meu filho. Depois de 3 anos sem saber se estava vivo ou morto, vou abraçá-lo novamente. Sua coragem ao compartilhar sua história tornou isso possível. Camila leu a carta uma e outra vez, lágrimas correndo por seu rosto. Esta era a razão. Esta mãe, esta criança, estas famílias reunidas. Era por isso que importava. Vou continuar em frente, disse a Fernando naquela noite. Não pela mídia ou pela atenção, mas por todas as Isabéis do mundo, por todas as crianças que estão perdidas e esperando ser encontradas. Fernando assentiu com orgulho. Sua mãe teria ficado tão orgulhosa da mulher em que você se tornou. Os meses seguintes foram desafiadores, mas profundamente satisfatórios. Camila tornou-se o rosto público da Fundação Lívia, viajando para falar em conferências sobre reforma do sistema de orfanatos, trabalhando com legisladores para criar leis mais rigorosas e pessoalmente ajudando famílias a navegar o complicado processo de procurar crianças perdidas. Fernando assumiu um papel mais secundário, cuidando dos aspectos financeiros e administrativos, enquanto permitia que Camila liderasse a carga emocional e pública. Juntos, eram uma equipe formidável. Gabriel crescia no meio de tudo isso, um bebê feliz, cercado de amor e propósito. Dona Terezinha brincava que ele ia crescer, achando completamente normal ter câmeras seguindo e repórteres fazendo perguntas. Vai precisar de muita terapia quando for mais velho, ria Dona Terezinha. Mas pelo menos terá uma história interessante para contar. 1 ano depois da publicação da matéria inicial, a Fundação Lívia havia ajudado a reunir 17 famílias. 17 crianças devolvidas aos seus pais biológicos. 17 histórias de milagres que haviam parecido impossíveis. Na gala de aniversário da Fundação, Camila subiu ao palco para dar um discurso. O salão estava cheio de doadores, ativistas, famílias reunidas e meios de comunicação. Gabriel estava nos braços de Fernando na primeira fila, acenando com suas mãozinhas rechonchudas. Há 2 anos, começou Camila. Eu era uma mulher grávida sem teto, sem família, sem esperança. Hoje estou aqui diante de vocês como prova viva de que milagres são possíveis, que famílias quebradas podem ser reparadas, que mesmo quando o sistema falha, o amor e a determinação humana podem prevalecer. Sua voz quebrou levemente, mas continuou. Mas nem todos têm um final feliz. Há milhares de crianças ainda perdidas, milhares de famílias ainda procurando. Nosso trabalho não terminou. Não terminará enquanto houver uma única criança sem nome, um único pai chorando por um filho perdido. Por isso, vamos continuar lutando. Por isso, a Fundação Lívia existirá enquanto for necessária. O salão explodiu em aplausos. Fernando tinha lágrimas nos olhos enquanto aplaudia de pé,
Gabriel ainda em seus braços. Patrícia estava no fundo, sorrindo com satisfação pela revolução que sua matéria havia iniciado. Depois do evento, enquanto a mansão voltava ao silêncio, Camila parou na varanda de seu quarto, observando o oceano sob a lua cheia. Sentiu braços envolvendo-a por trás e apoiou-se no abraço de Fernando. — Como se sente? Perguntou ele. — Cansada, admitiu Camila. — Mas bem, como se finalmente estivesse fazendo o que deveria fazer. Sua mãe costumava dizer algo, lembrou Fernando. Dizia que cada pessoa nasce com um propósito e que a vida nos leva por caminhos tortuosos, até que finalmente o encontramos. Acho que você encontrou o seu. Camila virou-se em seus braços para olhá-lo. Não teria encontrado sem você, sem esta casa, sem esta segunda chance que me deu. Temos segundas chances um ao outro, corrigiu Fernando. Eu estava tão perdido quanto você. Só vivia, não existia realmente. Você me devolveu a vida tanto quanto eu te dei um lar. Era verdade. Ambos haviam sido salvos por seu encontro. Duas almas partidas que haviam encontrado a forma de se curar mutuamente. No quarto ao lado, Gabriel começou a chorar. Camila sorriu. O dever chama, disse. Deixa comigo, ofereceu Fernando. Você teve um dia longo. Eu cuido do meu neto. Camila observou-o ir, seu coração inchando de gratidão por este homem que havia perdido tanto, e ainda assim encontrava formas de dar mais. Esta família que haviam construído das cinzas da tragédia. E soube, com uma certeza que ressoava em seus ossos, que estavam exatamente onde deveriam estar. Os 2 anos seguintes trouxeram mudanças e crescimento que nenhum deles poderia ter antecipado. Gabriel cresceu de bebê a criança pequena, correndo pelos jardins da mansão com uma energia que mantinha todos alertas. Havia herdado os olhos verdes de sua avó Lívia e a determinação teimosa de sua mãe. A Fundação Lívia expandiu-se além das expectativas mais selvagens. Com filiais em 5 estados, haviam ajudado a reunir mais de 50 famílias e implementado reformas significativas no sistema de orfanatos. Camila havia se tornado uma defensora respeitada, convidada a falar em conferências internacionais sobre direitos das crianças. Fernando, fiel à sua palavra, havia se aposentado em grande parte de seus negócios, focando-se em ser avô e em apoiar o trabalho da fundação. Havia envelhecido nesses anos, mas era um envelhecimento suave de um homem finalmente em paz consigo mesmo. Mas nem tudo era perfeito. A atenção da mídia, embora tivesse diminuído, nunca desapareceu completamente. Gabriel estava crescendo reconhecendo as câmeras como parte normal da vida, o que preocupava Camila. Não quero que ele cresça achando que seu valor está em nossa história, confidenciou a Fernando uma noite. Quero que ele tenha sua própria identidade, separada de tudo isso. Então vamos dar isso a ele, respondeu Fernando. Fizemos o trabalho duro, a fundação está bem estabelecida. Talvez seja a hora de dar um passo atrás, deixar que outros assumam as rédeas, enquanto nos focamos em ser uma família normal. Era uma proposta tentadora, mas Camila ainda sentia o puxão do propósito. Havia tantas famílias mais para ajudar, tantas crianças que precisavam encontrar seu caminho para casa. A decisão foi tomada de uma maneira inesperada. Durante uma conferência em Brasília, Camila desmaiou no palco. Os exames médicos revelaram que estava exausta, funcionando com reservas vazias por tempo demais. A doutora Mendes foi clara: precisava descansar ou enfrentaria consequências graves para sua saúde. Seu corpo está dizendo o que sua mente se recusa a admitir, disse a doutora firmemente. Você está esgotada. Vem operando em modo de crise por 3 anos. É hora de parar. Fernando estava furioso, não com Camila, mas consigo mesmo, por não ter visto os sinais antes. Acabou, declarou. Vamos contratar um diretor executivo para a fundação. Você vai tirar um descanso de verdade. E não é negociável. Camila queria protestar, mas não tinha energia nem para isso. A verdade era que estava exausta até os ossos. Havia estado correndo de seu trauma, de suas perguntas sem resposta, da imensidão de tudo o que havia descoberto sobre sua vida. E finalmente a havia alcançado. Os meses seguintes foram de retiro deliberado,
Camila renunciou a seus compromissos públicos, delegando o trabalho diário da fundação a uma equipe capaz que haviam construído. Dedicou-se ao que mais importava: Gabriel, Fernando, sua própria cura. Começou terapia regular, trabalhando não apenas nas lembranças fragmentadas de sua infância, mas também no trauma dos anos entre seu desaparecimento e seu retorno. O Dr. Ramiro ajudou-a a processar a complexidade de ter duas identidades, duas vidas, dois conjuntos de lembranças que às vezes pareciam pertencer a pessoas completamente diferentes. Você não precisa integrá-los perfeitamente, explicou o doutor. Pode simplesmente aceitar que ambas as partes de você existem, que ambas são válidas, que ambas te fazem quem você é hoje. Foi libertador parar de tentar forçar as lembranças, parar de se punir por não conseguir lembrar mais de sua infância como Marina. Em vez disso, começou a focar em criar novas lembranças. Passava horas no jardim com Gabriel, ensinando-lhe os nomes das flores, construindo castelos de areia em sua própria versão privada da praia. Fernando juntava-se a eles, e juntos criavam a família que Lívia havia sonhado, apenas uma geração depois, e com cicatrizes mais profundas, mas também com maior apreço por cada momento. Uma tarde, enquanto Gabriel tirava sua soneca, Camila subiu ao quarto que havia sido de Marina. Não havia entrado em meses, evitando-o porque lhe lembrava demais o que havia perdido. Mas agora, em seu novo espaço mental, sentiu que podia enfrentá-lo. Sentou-se na cama infantil, cercada pelos brinquedos e livros de uma menina que um dia foi, e pela primeira vez, não sentiu dor, sentiu gratidão. Obrigada, sussurrou ao universo, ou a Deus, ou simplesmente ao espírito da menina que havia sido. Obrigada por sobreviver. Obrigada por me trazer de volta aqui. Obrigada por tudo o que teve que suportar para que eu pudesse ter isso. Fernando apareceu na porta, observando-a com suavidade. Está tudo bem? Camila assentiu, lágrimas correndo por suas bochechas, mas com um sorriso no rosto. Estou me curando. Finalmente estou realmente me curando. Fernando entrou e sentou-se ao seu lado. Tenho pensado em algo, disse. Lívia sempre sonhou em viajar. Queria mostrar o mundo a Marina, levá-la a todos os lugares que ela havia lido em livros. Nunca tivemos a chance. E? Que tal se nós três, você, Gabriel e eu, fizéssemos essa viagem? Nada extravagante só. Descobrindo o mundo juntos, criando lembranças novas enquanto honramos as que nunca pudemos ter. Era perfeito. A ideia de explorar, de experimentar coisas novas sem o peso da responsabilidade pública, de simplesmente ser uma família normal fazendo coisas normais. Adoraria, respondeu Camila, mas com uma condição. Qual? Quero terminar onde tudo começou. Na praia onde desapareci. Quero levar Gabriel lá, não com medo ou tristeza, mas com alegria. Quero fechar esse círculo direito. Fernando apertou sua mão. Já então é isso que vamos fazer. A viagem durou 3 meses. Visitaram museus e parques, comeram comidas exóticas, caminharam por cidades antigas e praias virgens. Gabriel estava fascinado com tudo, absorvendo o mundo com o assombro da infância. E Camila e Fernando encontraram naquele tempo juntos uma cura que nenhum terapeuta ou fundação poderia ter proporcionado. Finalmente, chegaram à praia. O mesmo trecho de areia onde tudo havia mudado 15 anos atrás. Camila esperava sentir pânico, trauma revivido. Em vez disso, sentiu paz. Caminharam pela orla, Gabriel correndo à frente, perseguindo gaivotas como ela um dia havia perseguido um cachorro. Fernando estava ao seu lado, suas mãos entrelaçadas. Sabe o que é mais estranho? Disse Camila. Se nada disso tivesse acontecido, se eu nunca tivesse me perdido, minha vida teria sido completamente diferente. Mais fácil, com certeza. Mas não seria esta vida. Não teria Gabriel, não teria fundado a fundação, não teria ajudado todas aquelas famílias. Se arrepende de algo? Camila pensou cuidadosamente antes de responder. Me arrependo da dor que causou, do sofrimento que você e a mamãe passaram, dos anos que perdemos. Mas o resultado final? Quem sou agora? Não. Não me arrependo disso. Fernando parou e virou-a para olhá-lo.
Lívia me disse algo antes de morrer. Disse que acreditava que Marina estava bem, onde quer que estivesse, que podia sentir no coração. Disse que algum dia, quando fosse o momento certo, você voltaria. E ela estava certa. Como sempre. Queria poder tê-la conhecido, disse Camila com nostalgia. Conscientemente, quero dizer. Como adulta. Ela está aqui, respondeu Fernando, tocando o coração de Camila. Em cada decisão que você toma, em cada ato de bondade, em como ama Gabriel. Ela vive em você. Gabriel correu até eles, suas mãos cheias de conchas que havia coletado. Olha, mamãe, vovô, tesouros. Camila ajoelhou-se para examinar sua coleção. Cada concha um pequeno milagre da natureza. E naquele momento, cercada por seu filho e seu pai, com o oceano cantando sua canção eterna, soube que estava exatamente onde deveria estar. Às vezes, o caminho para casa é longo e tortuoso, cheio de dor e perda, mas cada passo, mesmo os mais escuros, nos leva para onde precisamos estar. 5 anos depois, a mansão vista do mar brilhava sob o sol da tarde, seus jardins florescendo com uma explosão de cores que Lívia teria adorado. As janelas estavam abertas, deixando que a brisa marinha enchesse os cômodos com seu aroma salgado. E do quintal vinham gritos de riso e alegria. Gabriel, agora com 7 anos, corria pelo jardim com outras 5 crianças, todas aproximadamente de sua idade. Mas estas não eram apenas colegas de brincadeira. Cada uma delas tinha uma história de reunificação graças ao trabalho da Fundação Lívia. Seus pais estavam reunidos no terraço, compartilhando chá e conversas enquanto observavam seus filhos brincar. Era a reunião anual de famílias, um evento que Camila havia começado 3 anos atrás, como forma de manter conectadas as famílias que a Fundação havia ajudado. Havia se tornado uma tradição querida, um lembrete vivo de por que seu trabalho importava. Fernando, agora com 64 anos e cabelo completamente prateado, estava sentado em sua cadeira favorita, observando a cena com um sorriso suave. Seus olhos, uma vez tão cheios de dor, agora brilhavam com contentamento. Camila aproximou-se e entregou-lhe uma xícara de chá. — O que está pensando? Perguntou. — Estou pensando que Lívia estaria feliz, respondeu. Isso é o que ela sempre sonhou. Famílias juntas, crianças felizes, amor abundante. Camila sentou-se ao seu lado, observando Gabriel liderar as outras crianças em um jogo elaborado que envolvia ser piratas, procurando tesouros. Sabe, ontem Gabriel me perguntou sobre sua avó. Disse. Não me lembro exatamente o que contei, mas quando terminei, ele disse algo que me surpreendeu. O que disse? Disse. Então a vovó Lívia ajudou muitas pessoas mesmo depois de ir para o céu. Isso é tipo ter superpoderes. E ele tem razão. Seu legado, sua busca, tudo isso é nosso superpoder compartilhado. Um jovem aproximou-se deles, tímido, mas sorridente. Era Diego, um dos primeiros casos da fundação. Havia sido reunido com sua família 4 anos atrás, depois de estar perdido por 7 anos. Dona Marina, seu Fernando, queria agradecer novamente, disse. No próximo semestre começo a faculdade. Vou estudar serviço social. Quero ajudar outras crianças como vocês me ajudaram. Camila levantou-se e abraçou o jovem. Isso é maravilhoso, Diego. Lívia estaria tão orgulhosa de você. Eu estou tão orgulhosa de você. Quando Diego se afastou, Fernando pegou a mão de Camila. Olha o que construímos, disse com assombro. Não apenas uma fundação, mas uma comunidade. Uma família estendida de sobreviventes e lutadores. É mais do que jamais sonhei, admitiu Camila. A tarde transformou-se em anoitecer, e as famílias começaram a se despedir. Uma por uma, abraçavam Camila e Fernando, cada abraço carregado de gratidão e amor. Quando o último carro se afastou, a mansão ficou em um silêncio pacífico. Gabriel estava exausto de tanto brincar e aconchegou-se entre Camila e Fernando no sofá da sala. — Mamãe, pode contar a história de novo? Perguntou com voz sonolenta. — Que história, amor? — A história de como nos encontramos todos. Camila olhou para Fernando, que assentiu com um sorriso. Era uma história que haviam contado muitas vezes,
mas nunca perdia seu poder. Há muito tempo, começou Camila, havia uma menina que se perdeu no oceano. Enquanto contava a história, simplificada para uma criança de 7 anos, mas ainda verdadeira em sua essência, Gabriel foi adormecendo. Sua respiração ficou profunda e regular, sua pequena mão agarrada à de sua mãe. Fernando levantou-se com cuidado e carregou Gabriel, levando-o para seu quarto. Quando voltou, encontrou Camila de pé junto à janela, observando o oceano sob a luz da lua. "No que está pensando?" perguntou, colocando-se ao seu lado. "Em quão longe chegamos?" respondeu. "Há 7 anos, eu estava sozinha, assustada, sem teto. Olha onde estamos agora. E olha onde estaremos em mais 7 anos, acrescentou Fernando. Gabriel será adolescente. A fundação terá ajudado centenas a mais. Quem sabe que outros milagres nos esperam?" Camila virou-se para ele, lágrimas brilhando em seus olhos, mas com um sorriso no rosto. "Obrigada, pai, por não desistir, por me procurar todos esses anos, por criar a oportunidade para que nos encontrássemos, por ser exatamente o pai que eu precisava." Fernando abraçou-a, seu próprio rosto molhado com lágrimas. "Obrigado por voltar para casa, por dar significado a todos esses anos de busca, por transformar nossa tragédia em esperança para outros, por ser a filha que sempre soube que você era. Ficaram assim por longo tempo, pai e filha, unidos por anos perdidos, mas conectados por amor inquebrantável." No quarto de Gabriel, a criança dormia profundamente, sonhando com piratas e tesouros, completamente inconsciente do milagre que havia sido sua própria existência. Sobre seu berço, pendia um quadro com 3 fotografias, uma de Lívia jovem e radiante, uma de Camila, no dia que Gabriel nasceu, e uma das 3 gerações juntas. A mansão, que uma vez havia sido um mausoléu de dor, agora era um lar cheio de vida, risadas e amor. As paredes que haviam guardado segredos agora ressoavam com histórias de esperança e redenção, e o oceano que se estendia além das janelas já não parecia uma tumba aquática, mas um berço de possibilidades infinitas. Camila subiu para seu quarto naquela noite e tirou algo que guardava em seu porta-joias. A pulseira que Lívia lhe havia dado, a que Rosa havia preservado todos aqueles anos. Deslizou-a em seu pulso, sentindo o peso familiar do amor que representava. Em seu diário, escreveu a última entrada. "Hoje percebi que lar não é um lugar. É um sentimento. É saber que você pertence, que é amada, que sua história importa. Passei anos procurando lar nos lugares errados, sem perceber que o lar estava me procurando o tempo todo. Sou Camila. Sou Marina. Sou mãe, filha, sobrevivente, defensora. Sou todas essas coisas e mais. E finalmente, depois de todos esses anos perdida, encontrei exatamente onde pertenço. O oceano me levou. O oceano me devolveu. E no processo, aprendi que até as perdas mais profundas podem se transformar nos achados mais preciosos. Esta é minha história. Nossa história. Uma história de amor que sobreviveu a 15 anos de separação, de uma família que se recusou a desistir, de milagres que acontecem quando menos esperamos. E cada dia, quando acordo nesta casa à beira-mar, com meu filho dormindo no quarto ao lado e meu pai em algum lugar destes corredores, sei com certeza absoluta: estou em casa. Fechou o diário e colocou-o em sua mesa de cabeceira. Lá fora, as ondas quebravam contra a praia com seu ritmo eterno. Dentro, 3 gerações dormiam sob o mesmo teto, conectadas por sangue, amor e a determinação inquebrantável de nunca desistir. A mansão dos segredos esquecidos havia se transformado no lar das lembranças recuperadas. E no coração de tudo, o amor de uma família que havia encontrado seu caminho de volta um ao outro, contra todas as probabilidades. Porque no final, o amor sempre encontra um caminho para casa.